Fala galera, sejam bem-vindos de volta para mais um episódio de First Down. No último vídeo a gente falou das regras básicas do jogo. Explicamos o suficiente para vocês poderem assistir um jogo e saber o que está acontecendo. Lembra quando eu estava explicando o kickoff e falei que se um time recebesse a bola e corresse para outra endzone era touchdown? Então, olha um vídeo de exemplo aqui. Aqui o time de Denver, que está de branco, chuta a bola depois de pontuar e Seattle recebe na sua própria endzone. E o número 16, Tyler Lockett, com muita velocidade, como vocês podem ver, consegue chegar à linha lateral, driblando todo o time do Denver e chegar na endzone para fazer o touchdown. Eu sei que eu não falei no último vídeo, mas a mesma coisa pode acontecer num punt. Se o time que recebeu o punt correr e chegar na endzone, também é touchdown. Olha aqui. Nesse caso, o time de Wisconsin, que está de vermelho, está se preparando para chutar o punt, e o Ohio State, de branco, preparando para receber. Tem o punt. O recebedor de Ohio State está pronto, recebe a bola, consegue bloqueios muito bons, dribla o time inteiro de Wisconsin e aí fica com o caminho livre para chegar na endzone e assim fazer o touchdown. Hoje então vocês vão ver o primeiro de 2 vídeos falando sobre as posições do ataque. Então, vamos que vamos! Vamos começar pela linha ofensiva. A linha ofensiva tem 5 posições em si, mas eu vou tratar ela como se fosse uma só, pelo menos por agora. A linha ofensiva lembra um pouco os peões no xadrez. Eles compõem a linha de frente, que tem como seu principal objetivo proteger sua peça principal. No futebol americano, a peça principal é o quarterback. Assim como o peão no xadrez, o center, posição do meio da linha ofensiva, é o primeiro a se movimentar. Ele é responsável pelo snap. Vocês já devem ter me ouvido falar essa palavra em outros vídeos, mas agora eu vou explicar o que ela significa. Snap é como se chama aquele primeiro passe que o center dá para o quarterback por baixo das pernas. Após o snap, se a jogada escolhida pelo ataque for uma jogada de passe, a principal função da linha ofensiva é proteger o quarterback e dar tempo para ele fazer o passe. Se a jogada for terrestre, a principal função da linha muda um pouco. Nesse caso, eles tentam não só bloquear jogadores da defesa, mas também empurrar eles para abrir espaço para o running back passar. Quanto melhor o bloqueio e maior o buraco aberto, mais chances o running back tem de ganhar muitas jardas por descida. Vários técnicos de futebol americano falam que o time que tem a maior chance de ganhar um jogo é aquele time que ganha a guerra nas trincheiras. Trincheira é o nome dado à área onde a linha ofensiva e a linha defensiva se encontram pela primeira vez na hora que a jogada começa. No caso do ataque, ganhar a guerra nas trincheiras significa não deixar a defesa passar da linha ofensiva muito rápido. Então, para resumir, a principal função então da linha ofensiva é ganhar essa guerra nas trincheiras, porque dá tempo do quarterback fazer um passe quando precisa e dá espaço pro running back correr quando necessário. Então vamos falar do running back agora. Essa posição é como o cavalo no xadrez. Por quê? Porque a principal função do running back é ganhar poucas jardas frequentemente. Sim, é claro, se ele ganhar muitas jardas em uma jogada, é muito bom, mas isso acontece muito raramente, especialmente na NFL. O running back é como o cavalo também, porque a mentalidade dele é passar por cima de todo mundo. E não passar por cima literalmente como o cavalo passa por cima dos peões ou por cima de qualquer outra peça no xadrez, mas passar por cima no sentido de ele vai bater de frente com todo mundo e não importa quem estiver na frente dele, ele vai tentar ganhar o maior número de jardas possível naquela jogada. É muito difícil parar um running back que está determinado a ganhar jarda. E ele é o motor do time também. Se ele consegue danificar a defesa com várias jogadas de poucas jardas, a defesa cansa muito rapidamente. A gente vai falar mais do porquê jogadas terrestres são tão cruciais no futuro. Por último, então, talvez a posição mais importante do futebol americano, o quarterback. Essa posição é como o rei no xadrez. Assim como o rei, os quarterbacks na NFL não se mexem muito. O que eu quero dizer com isso? Um outro tipo de jogada é o quarterback receber a bola e sair correndo com ela, fazendo o papel de um running back, mais ou menos. Isso acontece muito mais no college do que na NFL. Na NFL, a maioria das vezes que o quarterback recebe a bola, ele ou dá para o running back correr ou faz o passe. O quarterback tem muitas responsabilidades em campo. A primeira é liderança. É ele quem escolhe jogadas e muda jogadas. Então todos os seus companheiros precisam ter total confiança nele. O que eu quero dizer com mudar jogadas? Mesmo depois de já ter escolhido uma jogada, o quarterback pode mudá-la. Isso se chama audible, que é quando o time está pronto para começar a jogada, mas o quarterback nota alguma coisa na defesa e assim muda a jogada de ataque para tentar ganhar mais jardas. Por exemplo, se o quarterback nota que a defesa está formada de um jeito para defender uma jogada terrestre, ele pode fazer um bando de sinal com a mão lá, que eu não sei direito qual é, e mudar a jogada para uma jogada de passe. Assim, a defesa vai ser pega de surpresa e o ataque talvez possa ganhar mais jardas. Por último, o quarterback precisa saber completar passes.
e isso inclui várias etapas. A primeira etapa é o quarterback ser capaz, tecnicamente, de fazer o passe. O que eu quero dizer com tecnicamente? Ter a técnica para fazer o passe com aquela espiral direitinho que vocês veem. Mas isso é esperado de qualquer quarterback na NFL, né? Um quarterback profissional que não consegue lançar a bola direito é tipo um restaurante japonês que serve pizza. Pode acontecer, mas você vai ficar meio tipo... hã? A segunda etapa é a visão de jogo. O quarterback precisa ver o campo inteiro e decidir rapidamente qual passe fazer. Essa decisão leva a gente à última etapa, que é não cometer turnovers. Turnover é o nome dado quando um time perde a posse de bola sem marcar pontos ou sem chutar o punt. Eu vou falar mais especificamente de turnovers no futuro, mas basicamente tem 3 tipos: interceptação, fumble ou turnovers por downs, ou turnovers por descidas. Interceptação é quando o quarterback lança a bola tentando alcançar um recebedor do ataque, mas em vez disso, um jogador da defesa pega a bola, intercepta a bola, por isso o nome. Fumble é quando um jogador tem a posse de bola e deixa a bola cair antes de ser derrubado. Nesse caso, a defesa pode recuperar a bola que está viva no chão e sair correndo na outra direção. Turnover por descida é quando um time tenta uma quarta descida e não consegue. Lembra no último vídeo, eu acho que eu tava 4-12 quando eu tava explicando as descidas e eu chutei o punt. Se eu não tivesse chutado o punt e tivesse tentado as 12 jardas e não tivesse conseguido, o time da defesa teria começado dali. Isso é uma turnovers por downs. Por quê? Porque eu não chutei o punt e porque eu não marquei nenhum ponto. O quarterback é um dos principais responsáveis por não cometer turnovers no jogo. Então por hoje é só, galera. No próximo domingo eu vou falar do resto das posições do ataque. Se você não viu o meu último vídeo falando das regras principais do jogo, clica aqui e assiste. Se você curtiu, dá um like aqui embaixo e não se esquece de se inscrever para continuar comigo nessa jornada que é entender o futebol americano. Eu garanto que vai valer a pena no final. É um esporte genial e é muito, muito, muito bom de torcer. Curte também a minha página no Facebook, que lá eu posto coisa todos os dias, não só de futebol americano, como também de outros tópicos que eu vou falar aqui no futuro. Você pode copiar esse link aqui ou clicar no link que está na descrição aqui embaixo. Então até o próximo domingo. Valeu!